Boa noite. Sejam todos bem-vindos, os presentes e os que estão pela internet. Nossas palestras são ao vivo, com transmissão online pelo YouTube, Casa do Caminho Santana. Nós temos as palestras às terças-feiras, às 8 horas, e aos domingos, às 10 horas. Aos domingos, nós temos também a evangelização infantil para crianças a partir de 4 anos. Quem quiser passar no plantão de atendimento, é só chegar de 10 a 15 minutos antes e procurar um dos trabalhadores da casa. E quem for receber passe à distância, também é necessário fazer o cartão no atendimento fraterno. Gostaria de falar sobre a importância do Evangelho no lar. Quem quiser orientação, né, de como fazer, quem ainda não faz, é só também procurar um dos trabalhadores da casa. Assistência social, nós distribuímos 185 cestas básicas, todo segundo sábado do mês. Em todo o primeiro sábado do mês, temos agora nossas oficinas às famílias, que aprendendo têm a oportunidade de trabalhar com o sustento da família. Temos a oficina do pão e a oficina de informática. Agradecemos a todos que têm ajudado. E também todos os sábados, a partir das 16h30, temos o grupo de lanche para nossos irmãos em situação de rua. Quem quiser participar será bem-vindo. Só chegar aqui por volta desse horário, 16h30. E era só isso. E agora, vamos cerrando os nossos olhos, nos ligando ao Pai e aos amigos do plano superior, sentindo essa corrente de luz, entrando em sintonia, para podermos receber tudo o que estamos precisando neste momento. E que cada vez mais possamos aprender e evoluir. E nesse clima tranquilo, sereno, vamos envolvendo nosso amigo Mauri, que fará a palestra de hoje. O tema é Educação de Filhos, texto da Federação Espírita do Paraná. Bem-vindo, Mauri. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, a Jesus, agradecer à diretoria da Casa do Caminho e agradecer a oportunidade de a gente sempre aprender um pouquinho. E eu gosto sempre de falar que isso que a gente vai conversar que é só uma opinião muito pessoal, né? Não reflete exatamente o texto em si, mas é uma opinião que é interessante. Hoje, olhando o texto em si, eu acho que é conhecimento mesmo, né? Eu queria bater esse papo com vocês para a gente ter conhecimento, porque, na realidade, a educação de filhos, né? A gente está tão acostumado, somente a gente que é pai, né? Só que talvez a gente esteja acostumado olhando mais com a visão material, né? Eu venho, sou pai, sou mãe, né? E a visão material de como eu devo fazer, de como eu não devo fazer, de como deve ser. E o texto, na realidade, ele traz para a gente algumas figuras, né? Do que a gente tem que fazer. Então, eu queria começar dizendo que eu acho que a reflexão que a gente podia fazer hoje é assim: educar um filho é muito mais do que ensinar regras de convivência. É orientar um espírito em sua jornada evolutiva. Né? Então, a doutrina espírita ela traz para a gente essa situação. Enquanto a gente está no momento achando que é só para uma vida, né? A gente está só pensando que é para isso, na realidade é uma jornada evolutiva do espírito. Interessante, eu vou até pedir desculpa aqui para a nossa amiga Leidiane, que fez uma palestra maravilhosa agora no domingo, que eu plagiei teu texto, tudo, se tiver alguma coisa, você já me desculpa, porque a palestra foi muito boa e falou sobre a criança. E para falar de educação de filhos, a doutrina espírita traz que a criança em si é um celeiro de oportunidades para o espírito. Eu fiquei imaginando, né, porque realmente a gente sabe que um espírito ele já vem de outras vidas, né? A filosofia espírita fala isso para a gente, né, das reencarnações. Ele já traz tudo dentro dele, um monte de coisa ruim, um monte de coisa boa, traz as vivências. E aí quando ele vem para esse plano aqui, que ele vem como criança, é uma oportunidade incrível dele se refazer por completo. Porque como criança, ele está aberto, nós todos estamos abertos para receber as sementes, para essas sementes, né, ser germinadas, né, com orientação dos pais, e ela vai se transformar numa árvore maravilhosa. Porque todos nós vamos ser uma árvore maravilhosa, né, porque a gente foi criado para isso. A doutrina deixa isso muito claro para a gente. E a gente precisa começar a confiar. Né? A gente precisa, de alguma forma, estender um pouquinho o nosso olhar.
porque às vezes nosso olhar está muito limitado. E a gente insiste, né, em tudo que se faz dentro da doutrina espírita, é justamente dar um outro olhar para a gente tirar um pouquinho o olhar do presente, para a gente lançar um pouquinho para um olhar mais espiritual, para a gente começar a se acostumar com isso. Porque se eu ficar só na matéria, né, eu vou suprir só minhas necessidades básicas, né? É comida, né? É viver, é amor, é carinho, é festa, é isso e aquilo. Então, a gente insiste em falar mesmo, para a gente mudar esse olhar. E quando a gente traz para o texto, é justamente falar a nossa responsabilidade espiritual. Porque se a gente tem uma responsabilidade com um ser que vem dentro da nossa casa, e às vezes esse ser, ele pode ter sido um inimigo lá atrás. Ele pode ter várias coisas com a gente que a gente, para aprender a amá-lo, às vezes ele vem como nossos filhos. E às vezes tem muitas dificuldades que a gente vê que é difícil compreender. E eu acho bonito isso na doutrina espírita, que é o que me trouxe para cá. De alguma forma, ela sempre nos responde. De alguma forma, ela nos mostra que tem uma matemática espiritual, uma matemática da natureza que está sempre em nosso favor. É tão difícil, às vezes, a gente ver essas notícias, um pai que mata os filhos, né? Ou ao contrário, filho que mata os pais, a gente fica tão horrorizado. Mas quem estuda um pouquinho da doutrina espírita e confia de alguma forma, possa entender que às vezes a gente recebe nos lares pessoas que a gente precisa aprender a amar, né? Porque a gente só vai atingir a evolução, só vai atingir a espiritualidade se a gente aprender a amar, né? Então, às vezes, a gente se degradia tanto com as pessoas, né? Às vezes não é nem nosso filho, às vezes é um irmão, às vezes é uma irmã, às vezes é um vizinho. Então, a doutrina diz que a gente precisa olhar isso com muito carinho, que a gente precisa começar a perdoar, que a gente precisa começar a olhar essas pessoas, que essas pessoas precisam de uma nova oportunidade na nossa vida. Porque nós, como os devedores também, a gente tem, seja no plano espiritual, seja no plano material, a gente tem dívidas aí que deve ter algum irmão sempre cobrando a gente, né? Cobrando, às vezes, no plano material, que a gente foi mal educado, que a gente não atendeu como deveria, que a gente não teve a paciência necessária. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? Então, a nossa responsabilidade, realmente, como pai, dentro dessa questão de espiritualização dos nossos filhos, né, tem que a infância é um lugar muito proveitoso para a gente fazer, né? A gente tem que educar essa criança, né, porque ela está, naquele momento, recebendo de tudo. E se a gente não aproveitar como pai e mãe e educá-las mesmo, né? Educá-la, gente, não é chicote, né? A gente já passamos essas fases, não sei, alguém que é mais antigo aqui, eu tive uma infância muito dolorida, tudo era, eu vou te pegar, eu vou bater. Eu tinha um tio que a gente ia na casa dele, ele deixava um fio de ferro atrás da... Fio de ferro vai cantar aqui. Tinha outra, minha avó tinha uma varinha de marmelo. Bom, não que eu esteja tão antigo assim, mas é interessante, né? Eu acho que nesse ponto a gente tem evoluído, né? A gente tem evoluído, só que de alguma forma a gente está terceirizando algumas coisas também. A gente precisa tomar frente da educação dos nossos filhos. A gente precisa saber que a responsabilidade é nossa, não às vezes da escola, da diretora, né? De quem quer que seja, né? O texto diz para a gente que, na realidade, a escola vai formar uma profissão. Os professores, a obrigação é formar a profissão deles. Vai estudar, vai dar cultura. E a gente, dentro de casa, é o contrário. A base, a família é a base para o caráter de toda essa criança, de todo esse filho que a gente tem. Então, diz que a infância a gente tem que aproveitar, moldar o caráter e guiar a criança a caminho da luz, né? E, como eu estou falando, a gente não fique achando que é educar só para essa vida. A gente vai educar essa pessoa para a eternidade. Então, o lar, a nossa família, é a primeira, né, é a primeira escola que ele tem. O nosso lar, a gente aprende a conviver com o pai, né, com o irmão, com tudo. Ali é um campo de aprendizado tremendo. E a gente tem que aproveitar como pais responsáveis esse campo para alimentar sempre essa criança com coisas boas, né? com conselhos bons. E a gente tem que ficar atento também no que a criança tem de positivo e negativo, porque todos nós temos, né? Falando nessa linguagem de reencarnação, então o espírito daquela mesma criança ele já vem com algumas tendências,
né? Que a gente, de alguma forma, tem que ter a responsabilidade de pontuar, né? De cortar, de aparar, porque, na realidade, é uma pedrinha bruta, né? Que a gente vai fazer aí, vai fazer uma joia, tá? Então, outra coisa que o texto fala para a gente que é muito importante, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Na realidade, educação e criação dos filhos se dá com o exemplo. Então, a gente precisa reformular nossas coisas também. Eu digo a gente porque, às vezes, a gente acha que está fazendo certo e acha que só o outro que faz errado. Eu acho que, quando a gente olha no outro, né, tem muita gente que fala isso, como você consegue enxergar o defeito no outro, pode ser que esteja dentro de você ainda. Então, quando a gente fala aqui na doutrina espírita, né, de a gente fazer autoconhecimento, de a gente buscar se conhecer, é justamente nisso, porque a gente costuma ver no outro e dentro de casa a gente acha que não, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente está se aliando, os nossos atos perante essas crianças, o nosso ato perante a sociedade, perante a escola, perante os professores. Então, é interessante, né? A gente já presenciou, às vezes a gente fica bravo, a gente fica isso e aquilo. A gente tá bravo com a escola, com a diretora, com a professora, e na frente da própria criança a gente vai lá, dá aquele esculacho, e briga, e não sei o quê, não sei o quê. Né? O que meu filho está recebendo quanto a isso? Se ele está numa formação que ele não tem nada ainda, ele vai achar que isso é comum. Se meu pai e minha mãe podem brigar, pode falar alto, pode xingar a professora, pode xingar o presidente, pode não sei o quê. Né? Então, o exemplo, o texto fala para a gente que é muito importante. A gente precisa moldar nossas atitudes na criação dos nossos filhos. Né? Então, a nossa palavra deve se aliar aos nossos atos. Né? E é interessante que o texto traz isso, é um texto muito atual, né? E é interessante que a criança em si, ela imita muito a gente. Né? As meninas, a mãe, os meninos, o pai. Eu lembro, meu filho adorava pôr gravata, né? Porque eu saía de gravata todo dia. Aí chegou uma época, ele falou, eu tenho vergonha que você vem de gravata me pegar, eu não gosto. Eu falei, pô, mas você não gostava de gravata? Interessante. E é interessante, né? O quanto as crianças e o quanto eles imitam a gente. Então, o texto fala para a gente tomar muito cuidado mesmo, que os nossos exemplos vai ser a base de tudo. Então, se eu sou nervoso, se eu grito no trânsito, se eu xingo, se eu brigo, se eu esculhambo isso e aquilo, como é que vai ser esse adulto? Como é que vai ser essa criança? Né? Ah, mas tudo bem, ele vai chegar daqui 15 anos, ele vai ter discernimento para seguir o caminho dele. Mas, gente, se eu não alimentar essa educação, se eu não alimentar ele com coisas boas, o que ele vai ser? E aí a gente fica culpando a sociedade, sabe? E aí a gente joga na culpa de, isso, todo mundo não presta, isso, a sociedade é corrupta. Gente, o texto diz pra gente que a gente e o lar é uma base moral. A gente vê adultos hoje que não têm moralidade, né? Claro, com todas as exceções, a gente gosta de falar que sempre há exceção, né? Porque efetivamente não sabe o que é moral. Então ele vai ser corrupto, então ele vai roubar, ele vai fazer... Como é que você vai falar de moralidade com uma pessoa que não teve? Ah, Mauri, mas tem a questão do espírito, o espírito já vem assim, tem espírito que nasce em lar, tudo direitinho, acontece? Gente, acontece, mas não é a regra. Não é a regra. Né? Então, nós como pais, a responsabilidade é a gente dar exemplo. Porque a gente, nesse momento, quando pai aqui e mãe, a gente está se assemelhando a Deus. O texto fala isso. Que a gente está no mesmo papel de Deus aqui com ele. Porque a gente está encaminhando um ser de luz para a espiritualidade e para a eternidade. É nossa responsabilidade. Nesse momento a gente está em cocriação com Deus, como mãe, como pai. Olha só que responsabilidade, né? Então, a gente tomar esse cuidado, tá? E também hoje a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente acaba colocando tudo a culpa no tempo, no trabalho. Gente, isso é muito real, eu não tenho dúvida, né? Às vezes a pessoa trabalha 12, 14 horas, às vezes não tem com quem deixar a criança, né? A gente precisa olhar isso também. A gente precisa, de alguma forma, dividir nosso tempo. A gente não pode deixar a culpa no todo para, às vezes, não fazer o que eu tenho que fazer. Porque é uma responsabilidade muito grande ser pai e mãe. E eu tenho que assumir essa responsabilidade. Então, o texto diz que não dá para mim ficar culpando o outro, as coisas, o tempo, para mim não fazer uma boa educação. Tá? Então, não existe forma mágica. O texto deixa bem claro, né, que não existe mágica de a gente falar, vou apertar aqui vai dar certo a criança.
lembrando que são seres imortais, que já teve vivências, né, que já tem dentro dele várias coisas boas e ruins. Agora, nesse momento, como pais, que a gente tem a responsabilidade de olhar as coisas boas e aparar as que são ruins, né? Tirar ele de algum movimento que ele não esteja fazendo como deveria, às vezes é teimoso, às vezes briga na escola. Então, a criança, lembrando, é uma página em branco. É uma página em branco. E a gente vai ajudar a escrever esse livro aí. Então, a gente precisa entender, né, que como nós, eles são imortais também. A gente já foi criança um dia, a gente teve nossas oportunidades, e eu sei que a gente está fazendo o melhor. Mas não é por conta disso que a gente não vai assumir esse papel de ser pai e mãe como deve ser, né? Então, é importante a gente ficar de olho, né, nessas tendências positivas e negativas. É importante a gente dar limite, né? A gente não pode terceirizar mesmo. A nossa responsabilidade é educar nossos filhos, né? Reiterando aqui que não é o professor, não é o avó, não é a babá, tá? Então, a gente fala muito nos últimos 20, 25 anos, né? A mulher, de alguma forma, foi obrigada a vir para o mercado de trabalho por circunstâncias, né? E uma posição, e ela precisou dividir um monte de coisa com a avó, precisou dividir com um monte, né? Os lares mudaram, a família mudou nos últimos 20 anos. A gente precisa reconhecer tudo isso que aconteceu na sociedade, né? Agora, lembrando que a doutrina fala que isso faz parte da nossa evolução. Se a gente está vivendo uma sociedade de que a forma que a gente acha se está certa ou se está errada, né? Se a gente ficar também só culpando tudo que está errado e não fizer a nossa parte como ser humano, né? Se a moralidade que a gente quer ter não vier primeiro da gente, não dá para mim alegar que todo mundo é imoral. Não dá para mim sair apontando o dedo dizendo que todo mundo é imoral, ninguém presta, isso e aquilo, e eu não estou fazendo a minha parte, né? Eu gosto de falar, não adianta a gente ficar falando que o político é corrupto, que é isso, que é isso, que é aquilo, mas na hora de pagar o imposto eu vou lá e não pago também, né? Na hora que precisar dar um gato eu vou lá e não pago, não faço também, né? Então, é interessante a gente colocar em todos isso e aí acabar fazendo, não, cadê minha parte? Então, isso a gente fala que é moralidade, a doutrina deixa muito claro isso, né? E a moralidade é diferente de legalidade. A gente sabe que uma coisa é lei e a outra coisa é o que eu devo fazer, né? Então, tem gente que fala, não, mas isso está dentro da lei. Eu preciso lembrar que Hitler, quando fez o que ele fez, ele tinha aprovado numa constituição alemã. O povo aceitou, foi tudo que ele fez foi dentro da lei. Vocês sabem disso? Tudo dentro da lei, né? Mas, será que a lei vale a pena? Então, a gente precisa se preocupar com essa moralidade mesmo. Agora, gente, não é uma falsa moralidade, viu? Que é fácil falar do outro, é isso e aquilo, mas eu não ponho em prática isso. Então, o exemplo do imposto é muito interessante quando a gente fala. Ninguém gosta de pagar imposto, ninguém. Só que tem gente que não tem opção. Tem gente que é já descontado no olerite, né? Agora, tem gente que deve pagar imposto, ele vai e não paga porque não tem. Então, gente, é pôr em prática no dia a dia, até na sociedade, o que eu queria que fosse e fazer para mim poder dar exemplo, né? Então, o texto fala para a gente que a gente precisa estar atento, né? Estar atento à educação parte do nosso lar, tá? Então, a base vem de nós, pais. Nós devemos ser responsáveis, né? Voltando, que a doutrina é clara quando fala na nossa responsabilidade, porque Deus nos dá a oportunidade de lapidarmos uma pedra, que são nossos tesouros. Então, eu preciso, de alguma forma, ensiná-los, né, desde pequenininho, a honestidade, o trabalho, a retidão, né? A gente precisa tomar cuidado com aquelas pequenas mentiras que a gente fala. E a gente não percebe, né? Então, às vezes, toca o telefone, né? Fala para o filho, diz lá que eu não estou, né? O pai vai lá, pega a bebida para mim na geladeira, né? Vai comprar cigarro para mim. Gente, olha que prática, parece boba. Mas o que teu filho, né, numa formação pode estar achando? Que isso é comum, né? Então, o mentir, né? Porque minha mãe está aí, mas ela falou que não está, então é permitido, né? Então é o jeito que as pequenas coisas que a gente faz, né? A gente podia dizer assim, nesse momento eu não posso atender, né? Em vez de pedir para o filho pegar a bebida na geladeira, se você bebe dentro de casa, vai e pega, né? Então, isso o texto diz para a gente que a gente precisa tomar cuidado com essas pequenas mentiras, né?
Aquela questão do troco, sabe que vem um troco a mais, às vezes, já veio, a pessoa deu a mais, deixa eu pôr no bolso. Gente, olha que coisas tão simples, mas um todo começa das coisas simples, porque precisamos mudar comportamento. A gente, para ir para o caminho da iluminação, para um caminho de luz, a gente precisa fazer esse primeiro passo, né? Então, a gente precisa também dar mais responsabilidades para os nossos filhos. A gente precisa ensinar eles de alguma forma a compartilhar. A gente precisa, mesmo não precisando, assinar, cuidar de algumas coisas do lar, né? Fazer algumas tarefas, saber que é necessário para a vida deles, para quando eles forem morar sozinhos, eles já saibam fazer. Só que a vida é tão corrida, né? A vida é tanta coisa, e a gente ensinar eles a cooperar com a gente, porque diz que na sociedade eles vão ser assim. E a sociedade precisa de pessoas que cooperem. A sociedade precisa de gente, né, que precisa ajudar. E diz que, começando dentro de casa, né, essa situação, com certeza, vai ficar mais fácil. Tá? Então, a gente precisa ensinar o básico para o nosso filho. Educação, respeito, cooperação, honestidade. Né? Porque, senão, eles saltarão para a vida sem o mínimo. Aí o texto diz que eles podem ser tiranos da comunidade, políticos corruptos, só agirão se as vantagens forem melhores. Então, nosso compromisso com o nosso Criador, né, nossos filhos devam crescer, ascender na escala evolutiva. E nós somos a base dele para que isso aconteça. Precisamos assumir nossa responsabilidade e dar-lhe o melhor caminho. A doutrina diz que cabe a nós evangelizá-los, ensinar que estamos aqui para aprender, apresentar Cristo como guia de exemplo e supremo, mostrar que a vida continua após a morte e perdoar e ser caridoso com o próximo. Então, valores elevados que a gente precisa dar para o nosso filho é respeito, solidariedade, humildade e compaixão com o próximo. E a infância é a chance de a gente semear essa semente, tá? Para a gente levá-los para a iluminação. Aí, voltando um pouquinho, eu queria dizer, lembrando das nossas responsabilidades também. Então, nossa responsabilidade é espiritual, né, porque a gente vai levar eles para a eternidade. Um exemplo da gente como linguagem do amor. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, está lá que fala, honra vosso pai e vossa mãe. Né? Então, o exemplo de palavra convence. Né? O exemplo é a pedagogia do espírito. A infância é um terreno fértil de aprendizado. Né? Faça o bem. E no Livro dos Espíritos diz, a infância é o período de maior maleabilidade moral e espiritual. Infância é o tempo de semear orientação moral, né, mais sólida para fazer um caráter dessa criança. Então, o lar é a primeira escola da alma. No lar, temos lições de convivência, de respeito, amor, compreensão, disciplina e ternura. Lar é a célula moral da humanidade. Educar é evangelizar. É como eu estava falando na palestra de domingo, né? A gente precisa, de alguma forma, dar valor espiritual para essas crianças. A gente precisa mostrar um caminho espiritual para ele ser um adulto mais seguro, mais confiável. E aí, quando eu estava saindo de casa, meu filho chegou e é interessante que meu filho ele frequenta a igreja, né? Ele estudou em colégio de padre, enfim, e ele sempre gostou. Eu sou espírita, minha esposa também ela não é praticante na igreja, e meu filho adora ir, ele vai à missa aos domingos, e é interessante que tem uns amigos no prédio que falam, nossa, teu filho estava lá na missa, né? Tava, ele vai todo domingo, ele gosta, ele tem 26 anos, né? Aí as pessoas imaginam, e esses pais, né? Fica dormindo, né? Eu não vou explicar que eu sou espírita, enfim, mas é interessante, eu falei para ele, filho, e aí, de onde você acha que saiu isso, né? Essa questão, como é que é tua fé com Jesus, que você vai na igreja, você gosta, né? Eu falei, você acha que veio da onde, né? Ele falou, pai, eu não sei, honestamente eu não sei, porque é diferente, você sempre foi espírita, ele vinha no centro ajudar aqui nos lanches, tudo, né? Ele fez um monte de coisa e acabou. E aí a gente estava pensando isso, que eu fiquei feliz, né? E eu falei, você confia em Jesus? Ele falou, pai, eu confio, já tive prova concreta. Então, gente, acho que cai bem pra gente, sabe?
Educar é evangelizar, sabe? É mostrar o caminho, né? Ó, esse é o caminho. Porque o problema é que a gente vai sempre se preocupar. A gente sempre vai achar que não conseguiu. A gente vai sempre achar que falhou em alguma coisa. Mas eu acho que tem que olhar no todo, sabe? Eu acho que a gente dando alguns caminhos para ele, né? O caminho da fé, fala, ó, se sentir bem aqui, peça ajuda a Jesus, ensinou a trabalhar, sabe? Ó, você vai trabalhar, você vai ser honesto, você vai ganhar teu salário, né? Então, você deu religião, deu educação, deu uma escola que você pode dar. Gente, o resto é tentar confiar, porque aí não tem mais o que fazer, né? Se a gente está, né? Porque a gente sempre fica preocupado, como é que vai ser o futuro, o que eu vou fazer, o que vai acontecer? E se a gente dá essa base familiar, o texto diz isso para a gente. Se a gente dá essas bases muito bem definidas para eles, eles vão ter um dia recursos para saber o que é certo e o que é errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, aquela culpa que a gente tem, que às vezes eu fico trabalhando 15 horas, não consigo ver meu filho, aí eu encho ele de presente, porque ele não tem minha companhia, mas tem presente, né? Essa culpa, né, que fala, eu não consigo, a gente precisa se livrar, né? Então a gente precisa parar, às vezes, de ficar se culpando que não tem tempo. E eu gosto de lembrar, teve uma fase da vida que eu trabalhava demais, mas eu chegava em casa e eu ficava meia hora, uma hora, mas era muito libertador para mim. E a gente dá mais qualidade, sabe? Em vez de quantidade, ou se não tem como dar para o filho, dá uma qualidade naquele momento, né? Dá uma qualidade de, quem sabe, falar de Deus, falar de um evangelho, ler. De vez em quando eu acordo, eu acho o máximo, eu vou tomar café de manhã, aos domingos, na cozinha, a gente liga a TV, tem aqueles, não sei se vocês já viram na Record, tem uns desenhos que é a vida de Jesus, eu acho o máximo. Desenhos bíblicos, eu acho o máximo, né? Então você vê, são coisas que a gente pode estar alimentando, né, uma criança, evangelizando, tá? Porque a educação, né, vai além da instrução, é a formação de valores e despertar de consciência. Educar um filho é um ato de amor, renúncia e fé, tá? Então, cada gesto de paciência, lição de verdade, demonstração de afeto, plantam luz no coração do futuro adulto e, por extensão, ilumina o mundo. Eu achei o texto tão maravilhoso nesse sentido. Se a gente quer uma sociedade melhor, se a gente quer um lugar melhor no mundo, a gente precisa começar a educar as nossas crianças, né? E aí é pessoal. E aí é você se comprometer, né, com a tua fé, com a tua crença, de achar, ó, eu estou fazendo o meu melhor. Agora eu gosto de lembrar que a doutrina espírita deixa a gente muito tranquilo, tá? Culpa não adianta nada. Culpa não serve para nada, tá bom? Então, faz como tem que fazer, respeita o que está fazendo, né? E às vezes a gente erra, porque é interessante a gente errar, é levantar e seguir em frente, é pedir perdão, é pedir ajuda e recomeçar, tá? Então, eu queria só fazer uma leitura aqui que eu achei muito lindo também. Então, educar é um ato de amor e responsabilidade espiritual. Os pais se tornam cooperadores de Deus na construção de um mundo melhor. Muito obrigado, boa noite. Foi rápido. Obrigada, Morim. E agora, depois de recebermos, chegou a hora de doarmos nosso amor. E vamos vibrar muita luz para todo o planeta Terra e seus governantes. Vamos mentalizar a paz para aqueles países que ainda estão em guerras. Vamos passando pelas ruas para aqueles que não têm um lar, uma família, um alimento, que eles possam ser auxiliados. Vamos passando também pelos hospitais, para aqueles que estão enfermos, levando a esperança a todos eles. E vamos passando pelos nossos lares, mentalizando muita paz e harmonia aos nossos entes queridos. E assim vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que recebemos, por podermos estar aqui mais uma vez. Que tenhamos uma ótima semana e possamos nos encontrar na semana que vem.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Peço que permaneçam em silêncio.